Olá, queridos amigos e queridos irmãos. É com muito prazer que nós estamos aqui nesse canal do YouTube da INVPP, Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra, para mais uma EBO, Escola Bíblica Online, onde nós iremos estudar a Palavra de Deus. E desde já quero dizer ao irmão que você é um bem-aventurado, pois a Palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 2, o seguinte: bem-aventurados os que buscam a sua lei e o que guarda de todo o coração. Ou seja, se você está buscando a palavra de Deus, se você está buscando as sagradas escrituras, se você está buscando a lei do Senhor, que é a palavra de Deus, você é um homem bem-aventurado, você é uma mulher bem-aventurada, você é um homem feliz, você, irmã, é uma mulher feliz. Amém? Então, vamos ao estudo de hoje, mas antes de entrarmos no estudo, vamos orar ao Senhor para que Ele possa nos dirigir, para que o Espírito Santo de Deus possa estar nos guiando, pois Ele, de fato, é o verdadeiro professor das Sagradas Escrituras. Amém? Então, feche seus olhos aí em casa e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este privilégio que nós temos nesta hora de estudarmos a Sua palavra que é viva e eficaz, Sua palavra que nos renova, Sua palavra que nos fortalece, Tua palavra, ó Pai, que nos traz ânimo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, pois o Senhor, ó Pai, é que nos faz, Senhor Deus, caminhar, e a Tua palavra é que nos fortalece para a nossa caminhada, Pai. Pedimos a Ti nesta hora que o Senhor esteja nos guiando, que o Teu Espírito Santo esteja, Pai amado, nos conduzindo nesse estudo, pois nós sabemos, Pai amado, que nós somos dependentes de Ti, do Teu Espírito. Seja conosco nesta hora, é o que nós oramos, Pai, a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Pois bem, nós estamos estudando a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma. E esta carta, meus irmãos, nada mais é do que o maior tratado teológico do Novo Testamento, o maior escrito teológico do Novo Testamento. Pois aqui nós contemplamos, meus irmãos, assuntos relevantes como pecado, assuntos como salvação, assuntos como a justificação, como a redenção, sobre a fé, sobre assuntos pertinentes aos judeus, assuntos pertinentes aos gentios. Enfim, aqui nós encontramos assuntos muito importantes, meus irmãos, concernentes à teologia. E hoje nós iremos estudar o capítulo de número 12, que fala sobre práticas. Nós já estudamos os 11 primeiros capítulos, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre o que Deus fez para conosco. E agora, a partir do capítulo de número 12, nós iremos ver o que nós devemos fazer para Deus. Os 11 primeiros capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo ele mostra a obra redentora que Deus realizou para conosco. E agora, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo ele começa a falar das obras que nós devemos praticar para com Deus. Os 11 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo mostra doutrinas do cristianismo. E a partir deste capítulo que nós iremos estudar hoje, o apóstolo Paulo começa a falar sobre as doutrinas que nós devemos praticar no nosso cotidiano. Então vamos ler este capítulo de número 12 e vamos entender um pouco, pedir ao Espírito Santo para que venha nos mostrar o que o apóstolo Paulo ele falou para os irmãos que se localizavam na igreja de Roma. Versículo 1, vamos ler todos os versículos e depois vamos desfrutar de tudo aquilo que está escrito. Está escrito no verso 1 assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé
que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim todos nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Verso de número 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal. Apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivem em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e é eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas à cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vencem o mal com o bem. Glórias a Deus. Aqui, meus irmãos, nós lemos o capítulo de número 12, e o eixo deste capítulo de número 12 que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma se consiste em 3 tipos de relacionamentos. Podemos contemplar aqui 4 tipos de relacionamentos que o apóstolo Paulo menciona no decorrer deste capítulo. E o primeiro tipo de relacionamento que nós vemos aqui é o nosso relacionamento para com Deus. O segundo tipo de relacionamento que nós podemos ver aqui, neste capítulo de número 12 de Romanos, é o nosso relacionamento com nós mesmos. O terceiro tipo de relacionamento que nós vemos aqui nesta carta, no capítulo 12, do apóstolo Paulo, que ele escreveu para a igreja de Roma, é o nosso relacionamento para com os nossos irmãos. E o quarto e último tipo de relacionamento que nós vemos aqui é o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Então vamos deslinchar esses 4 tipos de relacionamentos. O primeiro é o nosso relacionamento com Deus, que nós vemos aqui neste capítulo 12 de Romanos. No versículo 1 nós já podemos ver isso. E o que está escrito? Está escrito assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Roma: irmãos, olha só, ofereçam a Deus o seu corpo como um sacrifício. Mas como assim oferecer o meu corpo como sacrifício? Os irmãos de Roma poderiam muito bem perguntar a Paulo. E Paulo ele faz essa alusão, porque os irmãos já entendiam que os judeus no Antigo Testamento, eles
ofereciam a Deus um animal como sacrifício. Paulo aqui ele faz essa alusão aos judeus do Antigo Testamento que ofereciam uns animais como sacrifício para Deus. E ele está dizendo para os irmãos de Roma, irmãos, assim como oferecíamos sacrifícios para Deus, agora nós temos que oferecer a nossa vida, o nosso corpo como sacrifício para Deus. A nossa vida agora tem que ser oferecida ao Senhor, não mais animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi entregue, já foi oferecido, e hoje não tem mais animais para serem oferecidos, portanto, agora o que tem que ser oferecido para Deus é a nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração, o nosso ser. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Roma, e consequente para nós, que nós devemos entregar a nossa vida para Deus, por completo, sem reservas. Temos que entregar o nosso coração 100%, dedicar a nossa vida ao Senhor, como um sacrifício santo, agradável e perfeito. Porque é assim que Deus vai aceitar o nosso culto, porque o apóstolo Paulo continua dizendo, este é o culto racional de vocês. Como assim um culto racional? E a gente pensa logo, um culto com razão, um culto, sabendo o que está fazendo, não. Aqui o racional, ele quer dizer coerente. E quando nós entendemos a palavra coerente, quer dizer que nós não podemos fazer uma coisa e depois fazer outra. Como, por exemplo, estarmos na igreja cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, e lá fora vivermos uma vida que não condiz com este culto que nós oferecemos ao Senhor aqui. O ser coerente é nós sermos cristãos, não só aqui na igreja, mas também ser lá fora. O ser racional aqui, o entregar o culto racional ao Senhor, é nós vivermos o cristianismo aqui na igreja, mas também vivermos na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Isso é o que Paulo está dizendo, que nós devemos entregar ao Senhor um culto racional, ou seja, vivermos de uma forma coerente onde quer que nós estejamos. E o versículo de número 2 diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está mencionando o mundo, e para que os irmãos de Roma não viessem a se conformar com o mundo. Mas como assim não se conformar com o mundo? Não se conformar com os padrões que o mundo tinha, e nós hoje também nós não nos conformarmos com os padrões que o mundo tem. Porque o mundo, meus irmãos, desde a antiguidade, ele sempre viveu o relativismo, ou seja, o mundo sempre mudou de uma hora para outra. Uma hora uma coisa é verdade, e daqui a pouco esta coisa que era verdade passa a não ser mais a verdade. Uma hora no mundo uma coisa é certa, e daqui a pouco isso que é certo passa a não ser mais certo. Ou seja, o mundo está sempre mudando, o mundo vive esse relativismo. E Paulo diz, não se conforme com este mundo, não aceite o padrão deste mundo, não se compactua com este mundo, é isso que Paulo está dizendo. E ele continua dizendo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos nos adaptar ao mundo que está sempre mudando, mas nós devemos deixar que Deus nos transforme. Porque o padrão de Deus é único. Porque o padrão de Deus não muda, Deus ele é imutável. Deus ele continua o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra do Senhor diz que tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer.
A palavra de Deus, ela não muda, ela continua com as suas verdades, ela continua com as suas, com os seus princípios, enfim, a palavra de Deus, ela continua a mesma. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, deixe que a palavra do Senhor transforme você. Deixe que a palavra de Deus venha transformar a sua mente. Nós temos que fazer isso, deixar com que a palavra, as verdades bíblicas, os princípios da palavra de Deus venha nos transformar e não aceitar as mudanças, os padrões deste mundo. Esses foram os relacionamentos que nós temos que ter com Deus. Agora, vamos ver os nossos relacionamentos que nós temos que ter com nós mesmos. Versículo de número 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Roma: irmãos, olha só, vocês não podem ter um complexo de inferioridade, mas também vocês não podem ter um complexo de superioridade. Vocês têm que ter moderação, vocês têm que ter equilíbrio. Vocês não podem ter a síndrome do gafanhoto, como aconteceu com os espias que foram espiar a terra, 10, e voltaram dizendo, nós somos como os cananeus, como gafanhotos, como diante dos homens, os cananeus, nós somos como gafanhotos. Ou seja, eles estão se sentindo inferiores. E o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Roma, não se sintam assim não. Vocês não podem se sentir inferiores a ninguém, mas também cuidado com a soberba. Cuidado com a vaidade, porque vocês também não são superiores a ninguém. Então, tenha um equilíbrio, tenha moderação, tenha sempre uma retidão de quem você é. E quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E isso quer dizer que nós somos diferentes. Não somos piores nem melhores, mas sim somos diferentes porque nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus, e hoje nós temos acesso ao Pai, e hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus porque nós cremos no Filho de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam são feitos filhos de Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Não somos melhores do que ninguém, nem somos piores. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Roma, tenha moderação, tenha equilíbrio. E vamos seguir. Versículo de número 4 diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 4 e 5 que nós lemos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos membros, mas pertencemos ao mesmo corpo. O corpo, ele possui vários membros. Temos os nossos braços, temos as nossas pernas, temos a nariz, boca, enfim, temos vários membros em nosso corpo, mas temos um só corpo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós termos o sentimento de unidade, estarmos sempre unidos um com o outro, termos esse sentimento em nosso coração. Não é porque eu faço algo que tenha mais exposição, que eu sou superior, que eu sou melhor, que eu sou um membro melhor do que o irmão que não faz algo que eu faço. Não, somos iguais, temos funções diferentes, né? Fazemos coisas diferentes, temos dons diferentes, mas nós pertencemos ao mesmo corpo. Temos que ter o mesmo propósito. Temos que ter a mesma visão,
temos que ter o mesmo foco como está sendo pregado nas quarta-feiras aqui em nossa igreja. Somos membros diferentes. Um está pregando, o outro está louvando, o outro está na recepção, outro está servindo, mas pertencemos ao mesmo corpo, e este corpo pertence ao cabeça, que é Cristo. Então não devemos ter jamais divisões, porque um faz uma coisa e o outro faz outra, não. Por mais que você faça uma coisa diferente do seu irmão, você pertence ao mesmo corpo que o seu irmão. Você pertence ao corpo de Cristo Jesus, a igreja do Deus vivo. Vamos seguir. Versículo de número 6. Temos, porém, diferentes dons. Agora o apóstolo Paulo começa a falar dos dons que nós temos. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. O primeiro dom que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo de número 6 é o dom da profecia. E a profecia aqui, meus irmãos, não é aquela situação que o irmão, né, sai do púlpito, ou então o outro irmão está do seu lado, chega para você e diz: eis que assim diz o Senhor. E o Senhor diz isso, o Senhor diz aquilo, tal. Não, a profecia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é a palavra de Deus. A profecia que o apóstolo Paulo está mencionando é a palavra do Senhor, porque a profecia maior que existe, e não vai ter profecia maior do que essa, é a palavra do Senhor. Aqui ele está dizendo o dom de você pregar a palavra, não além da palavra. Ele está dizendo, versículo 6, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Não há profecia maior, superior do que a palavra. Então, se você quer ouvir alguma profecia, meu irmão, se você está atrás de profecia, você não precisa ir para muito longe. Basta você ter uma Bíblia, a palavra de Deus, que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. As profecias que você precisa para a sua vida, você vai encontrar aqui, na palavra de Deus. Vamos seguir. Versículo de número 7 diz: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Outro dom que o apóstolo Paulo está mencionando, ministério. E o ministério aqui quer dizer diaconia, ou seja, o servir. O ministério aqui quer dizer você servir ao Senhor, servir à igreja. Este é o dom que o apóstolo Paulo está mencionando. E este dom nós temos que exercer na igreja, o servir. Não é você estar querendo estar no púlpito, estar querendo estar em evidência, não. É você servir ao Senhor, onde quer que você esteja. Esse é o ministério que o apóstolo Paulo está dizendo. E vamos seguindo. Outro dom que o apóstolo Paulo fala é o dom do ensino. E está dizendo, o que ensina, dedique-se ao ensino. Os professores se dediquem ao ensino. Busquem mais literatura, busquem mais se aprofundar na teologia, nas Sagradas Escrituras, para que você possa sempre estar ensinando, sempre possa estar orientando o que a palavra de Deus diz para nós. Então, esse é o outro dom que o apóstolo Paulo está dizendo, o dom do ensino. E o outro dom é o de exortar. O versículo 8 diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação. E o exortar aqui, meus irmãos, o pastor Guilherme já nos ensinou. Antes, eu pensava que o exortar era você dizer para o irmão que o irmão estava errado, que o irmão tinha que se corrigir, que o irmão tinha que fazer isso, que o irmão tinha que fazer aquilo. Mas não, o exortar não é isso. O exortar é você estar incentivando o irmão. O exortar é você estar animando o irmão. O exortar é você estar junto com o irmão na situação que ele está passando. Podemos sim orientar, mas não julgar. Podemos sim orientar, mas não criticar. Temos que orientar sim, mas não jamais
criticar o irmão, temos que estar do lado do irmão, exortando o irmão para que o irmão se levante e possa seguir a sua caminhada rumo à sua vitória. O outro dom é o dom de contribuir. E o contribuir é importantíssimo, esse dom. Todos temos que ter este dom. Este dom não é um dom que possa ser específico de uma pessoa. É claro que alguém tem esse desejo maior, tem essa voluntariedade maior. É claro que alguém tem esse dom com mais evidência, mas isso tem que ser algo inerente a nós, o de contribuir. E quando nós temos que contribuir da seguinte forma, com generosidade, com liberalidade. Temos que fazer isso de coração, com amor, com alegria. O contribuir para que o reino de Deus cresça. O contribuir entendendo que a obra de Deus vai crescer, entendendo que essa contribuição vai cooperar para o reino de Deus. E fazemos isso com amor, com liberalidade, com generosidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando, deste dom. E o outro dom que pertence a nós, cristãos, corpo de Cristo, é o dom que ele fala de presidir, e presidir com zelo. O que preside com zelo, e o presidir aqui é sobre liderança. E o líder, ele tem que influenciar. É você influenciar as pessoas a fazer o que é certo, a fazer o que é bom. É você influenciar as pessoas para estar sempre se dedicando ao reino, estar sempre se dedicando a fazer a obra de Deus, a estar sempre se dedicando a fazer a vontade do Senhor. O presidir é isso, é você estar sempre sendo um influenciador, sendo uma liderança que influencia, está sempre disposto a fazer com que o reino de Deus cresça, está sempre tendo essa disponibilidade de presidir, de liderar as pessoas para que o reino do Senhor venha crescer. E o último dom que o apóstolo Paulo fala é o dom da misericórdia. E ele diz, quem exerce misericórdia, exerce com alegria, não com tristeza. É exercer a compaixão para com o irmão necessitado com alegria, com prazer, e não com tristeza, e não por obrigação, mas sim com o prazer de estar ajudando o irmão, tendo compaixão com o irmão. Agora vamos para o terceiro relacionamento que nós podemos ver neste capítulo 12, que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma. Versículo de número 9. Está escrito assim, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O amor seja sem hipocrisia. E hipocrisia, podemos ver que o apóstolo Paulo entendia que os fariseus de sua época eram hipócritas. Eles falavam que amavam, eles falavam que iriam ajudar, eles falavam que tinha amor pelo próximo, mas por dentro não existia amor. E isso é uma hipocrisia. O nosso amor para com o nosso irmão tem que ser um amor verdadeiro, um amor sincero. E sincero tem o seguinte significado, sincera. Porque os vasos, antigamente, quando eram construídos e eles quebravam, as pessoas que construíam o vaso, eles encaixavam os vasos e passavam cera aonde estava rachado. E assim o vaso seguia em frente. Mas o vaso tinha uma rachadura, e o que cobria a rachadura era uma cera. Então, temos que amar com sinceridade, ou seja, sincera. Amar de verdade o nosso irmão. Ajudar de verdade o nosso irmão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele continua dizendo nesse mesmo versículo, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Como assim odeiem o mal e apeguem-se ao bem? Não é você somente dizer, eu odeio o mal, eu me afasto do mal,
eu me desvio do mal. Além de você se afastar do mal, se desviar do mal, você também tem que se apegar ao bem. Porque não adianta nada você se afastar do mal, se desviar do mal, e não fazer o bem, e não praticar o bem. Você tem que se afastar do mal e se agarrar o bem, praticar o bem, fazer o bem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Versículo de número 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Amor fraternal. Que amor é esse fraternal? O amor de irmão. Se você ama o seu irmão de sangue, por mais que ele tenha defeitos, você também tem que amar da mesma forma o seu irmão em Cristo Jesus. Se você ama o seu irmão de sangue, mesmo ele tendo os seus limites, você também tem que amar o seu irmão de igual modo em Cristo. Mesmo ele tendo seus limites, mesmo ele tendo seus defeitos. É esse amor que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Roma, que eles têm que ter um pelo outro. O amor fraternal, o amor de sangue. E ele continua dizendo, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Ou seja, a disputa, meu irmão, não pode acontecer dentro da igreja. Paulo estava dizendo para os irmãos de Roma, não fiquem disputando aí quem é o primeiro, quem é o melhor, não. Deem honra ao outro. Se fulano de tal quer ser o primeiro, dê a honra a ele. Se Bertano quer a primeira cadeira, não esquenta não, deixe que o Bertano sente na primeira cadeira. Não é você estar sempre em disputa. Esquece essa questão de estar disputando no reino de Deus, porque no reino de Deus o primeiro sempre será o último, e o último será o primeiro. E isso quer dizer que não deve haver disputa no reino de Deus, meu irmão. Seguindo, versículo de número 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Meu irmão, a preguiça não pode existir no reino de Deus. A preguiça não pode existir aqui, porque aqui, meus irmãos, nós temos que estar sempre fervorosos, animados, porque o Senhor nos comprou com o sangue precioso de Cristo. Não foi por qualquer preço, não. Então, nós temos que nos dedicar, estar sempre fervorosos. O desânimo tem que sair de nós. Temos que estar sempre animados. Temos que estar sempre fervorosos, porque o Senhor merece isso. Versículo de número 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O versículo inicia dizendo, alegrem-se na esperança. Paulo está dizendo para os irmãos de Roma, ei, se alegrem na esperança. Diante de tudo aquilo que vocês estão passando, se alegrem na esperança. E quem é a esperança? A esperança é Jesus. É nele que tem que estar a nossa alegria. Quando nós passamos pelas dificuldades, pelas aflições da vida, nós temos que olhar para Ele, porque Ele é a nossa esperança. E assim nós iremos sempre nos alegrar, porque Ele nos alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Então temos que sempre nos alegrar na esperança que é Cristo Jesus. E o versículo continua dizendo, sejam pacientes na tribulação. Tribulação todos nós passamos e iremos passar. Mas Paulo está dizendo, sejam pacientes. E paciência é algo que dificilmente a gente vê num cristão, num crente. No crente a gente vê fé. No crente a gente vê muita fé, mas paciência, meus irmãos, difícil você ver em algum cristão. Até mesmo as crianças hoje em dia, você não vê paciência. Por exemplo, os meus filhos, às vezes eu falo para os meus filhos, Samuel e Daniel, filhos, nós vamos sábado para, vamos dizer, para a Quinta da Boa Vista, vamos para o Parque São Bento andar de bicicleta, então, sábado a gente vai, filhão. Tá bom, filhos?
Aí os meus filhos se alegram e tal, vamos sim, tal, tal. Aí no mesmo dia, vamos supor que é quinta-feira. Na quinta-feira, no mesmo dia, eu digo que a gente vai no sábado, né? Na quinta-feira, passa 1, 2 horas, eles dizem, vamos, pai, vamos. Aí eu falo para eles, não, filho, não é hoje não, é no sábado. Aí o Daniel, mais novo, começa a chorar, dizendo, papai falou que vai levar a gente, não levou, não vai levar. Eu falo, filho, não é hoje não, está chegando. Ou seja, a impaciência até mesmo está nas crianças. O ser humano, infelizmente, é impaciente. Lá em casa, somos 4, eu, minha esposa e meus 2 filhos. O primeiro a fazer aniversário no ano é o Daniel, dia 5 de abril. O segundo sou eu, 13 de abril. A quarta é minha esposa, 27 de maio. E Samuel, o último, 3 de julho. Quando chega o de Daniel, a gente canta parabéns, né? Faz um bolinho e tal. Aí chega o meu, a gente canta parabéns. Aí eu já olho para Samuel já está meio assim. Aí chega o da minha esposa, a gente canta parabéns. E quando vai ver o Samuel já está chorando, dizendo, o meu aniversário não chega. Chega de todo mundo. A impaciência parece que é inerente ao ser humano. O ser humano já nasce com impaciência. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, sejam pacientes na tribulação. Irmãos, Jesus também falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Temos que ser pacientes, tribulações nós iremos passar. Mas uma hora o Senhor vai nos dar o escape. Uma hora o Senhor vai nos conceder a bênção. Uma hora o Senhor vai nos conceder a vitória. Então, sejamos pacientes na tribulação. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, e perseverem na oração. Quando a luta começa, a gente começa a orar, não é isso? Mas quando a luta persiste, será que a gente continua a persistir na oração? Lucas, capítulo de número 18. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola. E olha só o que o Senhor Jesus, ele conta. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. O juiz pensando. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Aqui o Senhor Jesus está contando uma parábola, dizendo que uma viúva estava insistindo ao juiz para que esse juiz viesse a atender a sua causa. E esse juiz não temia Deus, esse juiz não temia homem, esse juiz era iníquo, mas esse juiz, por ser importunado por esta viúva, ele atendeu a causa dessa viúva. E Jesus está dizendo, será que Deus que é bom, Deus que é justo, se nós insistirmos em oração, Ele não vai atender a nossa causa? É claro que sim. Então, o que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 12, versículo de número 12, na última parte, é para nós perseverarmos na oração, porque a oração, meus irmãos, é a chave que abre a porta que Deus tem.
Então, temos que perseverar na oração. Versículo 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Atender às necessidades dos santos é nós, meus irmãos, vermos os irmãos que estão passando por necessidades e ajudarmos esses irmãos. A atender às necessidades dos santos é o que acontece em nossa igreja aqui. É nós trazermos o quilo, é nós trazermos o recurso para atender às necessidades das pessoas que estão passando por carências. Traga um quilo, continue a trazer o quilo para que as pessoas que estão passando por essas lutas venham a receber a nossa ajuda. Isso é atender às necessidades dos santos. Versículo 14 diz: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Se o seu patrão, ou o seu colega de trabalho, ou o seu vizinho está perseguindo você, meu irmão, não deseja mal para ele, não. Pelo contrário, deseja o bem. É isso que Paulo está dizendo para os irmãos de Roma. Se alguém está te perseguindo, não faça o mal, não deseje o mal, não. Deseja o bem. E vamos ver mais à frente sobre isso, sobre essa questão de fazer o bem àqueles que nos perseguem. Versículo de número 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A psicologia já viu que nós, seres humanos, temos a tendência de chorar com os que choram. Temos essa tendência de estarmos, sim, chorando com aqueles que choram. Mas não temos a tendência de nos alegrar com aqueles que se alegram. O que nós temos que fazer é as duas coisas. São as duas coisas. É chorar com aqueles que estão passando por lutas, ajudá-los, estar com eles, e também nos alegrar com aqueles que estão alegres. É dizer, irmão, estou feliz contigo. Você recebeu essa bênção, você recebeu essa vitória. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te prosperando. E eu estou muito alegre, muito feliz pela causa do irmão. E isso com sinceridade. E isso de verdade. É chorarmos com aqueles que estão chorando e nos alegrar de verdade com aqueles que estão alegres. Versículo de número 16 diz: tem o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Estar sempre no mesmo nível, estar sempre no mesmo patamar, não ter pensamentos que eu sou maior do que você é maior do que eu. Não, tenham sempre os mesmos pensamentos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora vamos ver aqui o nosso relacionamento que nós temos que ter com os nossos inimigos, com aqueles que nos perseguem. Versículo de número 17 diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. É aquilo que eu estava falando, não pagar o mal a ninguém com mal. Se a pessoa está te fazendo mal, não pratique o mal com ela. Mas, pelo contrário, faça o bem, estenda a mão. Versículo de número 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Não ser briguento, não ser, não participar de picuinhas, estar sempre desejando a paz para com todos, ser uma pessoa pacífica. Independente da situação, que haja harmonia, que haja paz, que você influencia a harmonia, que você influencia a paz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz para com todos. Não se envolva em discussões, não se envolva em brigas, mas sim tenha paz com todos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo de número 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se você está passando por injustiças, se você está passando por coisas que
não está sendo boas para você, meus irmãos, entrega na mão de Deus. Porque Deus, ele é o justo juiz e ele vai julgar a sua causa e você não vai mais ser injustiçado, você vai ser honrado. É isso que Paulo está dizendo, que a ira não domine o seu coração, porque a vingança pertence ao Senhor, que o seu coração esteja sempre em paz, para que Deus, que é justo, venha julgar a sua causa. Versículo de número 20, façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aqui, meus irmãos, eu quero deixar duas ilustrações verdadeiras, né? Duas histórias. Primeiro, a que eu li de um pastor que ele morava em um prédio e esse pastor ele tinha um estacionamento no seu apartamento, tinha uma garagem no seu apartamento. Todos os apartamentos do prédio tinham a sua garagem. O seu vizinho também tinha uma garagem no seu apartamento. Mas só que a garagem do vizinho do pastor era um pouco estreita, difícil de colocar o carro. Já a garagem do pastor era mais fácil de colocar o carro. E eram uma perto da outra. E esse pastor, ele sempre viajava. E quase não colocava o carro na garagem. E o vizinho, aproveitando isso, colocava o seu carro na garagem do pastor. Sendo que o pastor, quando chegava de viagem, ele encontrava sempre o carro do vizinho na garagem dele. E ele tinha que colocar o seu carro na garagem do vizinho, era difícil de colocar, estreita, e o pastor ficava chateado com isso. E uma certa vez, ele voltando de viagem, aconteceu o mesmo episódio, ele pensou, vou lá conversar com o vizinho, vou lá falar com ele, que isso está errado, a garagem é minha, ele fica colocando o carro dele na minha garagem. Aí ele foi para casa e tal, mas aí com certeza o Espírito Santo falou com esse pastor, e sabe o que esse pastor fez? Ele desceu com um balde, com sabão, lavou o carro do vizinho, que estava na garagem do próprio pastor, lavou bonitinho, deixou bem cheiroso o carro, e ainda colocou um bilhete no carro, dizendo, vizinho, lavei o seu carro, né? E se o vizinho está precisando de alguma coisa que eu possa ajudar, pode me procurar, estou aqui do seu lado, estou aqui para te ajudar. Sabe o que aconteceu? O vizinho nunca mais colocou o carro na garagem do pastor, e nas reuniões que aconteciam no prédio, o vizinho sempre defendia o pastor, sempre estava de acordo com o pastor, sempre estava alinhado com o pastor. E uma certa vez também no meu trabalho, algo pessoal, eu já trabalhando há algum tempo na empresa, entrou um funcionário novo no meu setor, e eu tinha que passar, orientar o funcionário novo, mas esse funcionário novo era um pouco difícil de se lidar, mas a gente vai levando. Até que um certo momento, eu falei com esse funcionário novo, né, o que estava acontecendo e tal. Aí ele, né, se levantou, né, agiu de uma forma grosseira e tal. Aí eu deixei quieto, fiquei na minha e passei a orar. Entreguei na mão de Deus. Não retribuí o mal, não fui agressivo com ele, só entreguei na mão de Deus. E é assim, passando um tempo, este funcionário novo viu que eu não estava retribuindo, que eu estava tratando ele com gentileza, com humildade. Chegou um certo dia, ele veio até mim, apertou minha mão, e eu vi que ele estava querendo se desculpar, mas não se desculpou, mas apertou a minha mão, deu bom dia, e a partir dali, ele foi uma pessoa diferente para comigo. E o que eu quero dizer com essas histórias? Que nós devemos fazer isso. Não se deixar vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essas são as práticas que nós temos que ter em nossa caminhada, meus irmãos. Foram 4 relacionamentos que o apóstolo Paulo mostrou aqui, que nós temos em nossa jornada. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com nós mesmos, o nosso relacionamento com os nossos irmãos e o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Espero que esta aula tenha te abençoado fortemente
e que você seja abençoado sempre, em nome de Jesus. Tenha uma noite, um dia, uma tarde abençoada, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém?